meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto do coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Amém. Só até aqui, irmãos. Irmãos, dos 150 salmos, Davi escreveu mais de 70. Nós sabemos disso. E no Salmo 40, que você leu aí comigo, que você abriu comigo, nós podemos ver Davi em suas necessidades e como Deus as supriu. Nós podemos observar isso aqui. E quaisquer que tenham sido as experiências ou as circunstâncias que levaram Davi a escrever esse salmo, nós podemos tirar lições importantes aqui no momento da dificuldade. Vocês passam por dificuldade? Eu passo. Vocês passam por adversidades, por problemas, nós passamos. Muitas vezes a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Senhor, há luta, há problemas, há sofrimentos, é verdade, aflições. A gente já disse aqui muitas vezes que Tiago, no seu livro, ele fala para a gente ter alegria, o fato de passarmos por diversas provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos íntegros e maduros. Então perceba, irmãos, é comum na nossa vida passar por aflições, angústias, dores, mas o mesmo Deus que nós vemos aqui assistir Davi nesse período é o seu Pai Celestial, que te assiste também. O mesmo Deus que nós vemos assistir Davi nas dificuldades, nós vemos Davi clamar ao Senhor e Deus assistindo Davi, cuidando de Davi, protegendo Davi, é o mesmo Deus que está com os seus olhos a seu favor, olhando para você, assistindo você em suas necessidades. É o mesmo Deus. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele não mudou, irmãos. E nós podemos aprender com esse salmo como lidar, ou na verdade, como enfrentar os problemas ou como passar as dificuldades. Olha o que o Davi nos ensina no versículo 1, ele diz: coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu disse que Deus nos assiste nas dificuldades. De fato, nós podemos ter a certeza que Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade. Nós podemos ter a convicção, a certeza que Ele está cuidando de nós nesse tempo presente. Nós podemos ter a convicção e a certeza que Ele olha para nós hoje, na dificuldade hoje. No Salmo 27, o salmista diz que o pai e a mãe podem nos abandonar, mas o Senhor é certo que Ele nos acolherá. Então nós podemos ter essa certeza. Nós andamos aqui nessa terra como filhos de Deus com essa convicção, que Ele nos protege hoje, que Ele cuida de nós hoje. Mas também, irmãos, é sempre bom lembrar da bondade de Deus para conosco no passado, e é isso que Davi está fazendo. Porque olha o que ele faz aí, versículo 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi aqui, ele olha para trás e lembra de como o Senhor já foi bom para ele.
Irmão, quantas coisas o Senhor já não fez da sua vida? Quantos livramentos Ele já não te deu? Quantos milagres você já experimentou da parte de Deus? Você consegue trazer à sua memória? Você já passou dificuldade na sua vida e foi assistido pelo Senhor? Você já passou por uma situação difícil, o Senhor cuidou de você ali, segurou a sua mão e te sustentou? É isso que Davi está fazendo aqui. Davi, nesse momento da vida dele, irmãos, quando ele escreve aqui, essa é uma oração. Quando ele faz essa oração, ele está passando por uma dificuldade. Só que nesse momento aqui, ele está se lembrando de como ele passou uma outra dificuldade em um outro momento da vida dele, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor cuidou dele, o Senhor assistiu ele. Ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu todo o meu grito de socorro. Davi aqui se lembra que em determinado momento da sua vida, ele estava passando dificuldade. O que ele fez? Ele esperou no Senhor e, como resultado, o Senhor ouviu o seu grito de socorro, irmãos. Será que nós podemos fazer como Davi nessa noite? No momento da dificuldade, lembrar que nós já passamos outras dificuldades e nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu e nos libertou, e Ele nos ouviu e nos assistiu. Irmãos, isso nos fortalece demais, sim ou não? Você pode estar passando por uma luta, por um sofrimento nesse momento da sua vida, mas eu tenho certeza que você é capaz de lembrar de que também você passou outras dificuldades e que o Senhor cuidou de você nessas dificuldades, que o Senhor te sustentou naquelas dificuldades, que o Senhor pegou a sua mão, e se você está aqui, o fato de você estar aqui já prova que até aqui te ajudou o Senhor. É isso que o Davi faz, porque olha o que ele fala aí no versículo 2. Ele lembra da experiência que ele teve com Deus. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Você também lembra em um momento da sua vida que você estava em um poço de destruição e o Senhor te tirou de lá? Irmãos, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que te tirou daquele poço de destruição, que foi com você no passado, Ele é com você nessa situação adversa agora e será com você futuramente e eternamente, irmãos. É o mesmo Deus. Davi, ele se lembra que o Senhor, em determinada época da sua vida, o tirou de um atoleiro de lama, de um poço de destruição. Talvez você esteja aqui e se lembre de uma adversidade, de uma luta, de um luto doloroso, e o Senhor te tirou de lá, uma dor muito grande, e talvez você faça como Davi, que se lembre, e lembre que o Senhor teve misericórdia de você e te sustentou, que a graça do Senhor foi suficiente na sua vida e te manteve de pé, e você chegou até aqui. É isso que Davi está fazendo, passando por uma adversidade, passando por um sofrimento, uma dificuldade. Nesse momento ele olha para trás e se lembra de quando ele estava passando por dificuldades, e o Senhor, além de ter livrado ele, olha o que ele fez no versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Davi em uma dificuldade, como eu disse, o contexto é esse aqui, irmãos. É Davi no meio de uma dificuldade, lembrando de como o Senhor foi bom para com ele no passado, e lhe deu vitória. Quando Davi fala aí, pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, ele está falando que Deus lhe deu vitória à luta passada, que Deus lhe deu vitória àquela dificuldade que ele estava passando, que Deus lhe deu vitória. Então, irmãos, olhe para trás também. No meio da sua dificuldade hoje, da sua adversidade hoje, se lembre dos grandes feitos do Senhor na sua vida, porque eu tenho certeza que isso te fortalecerá, irmãos. O que o Senhor fez na sua vida, irmãos? Muita coisa. Quantos foram os livramentos? As bênçãos de Deus concedidas, irmão. O fato de você estar aqui, como eu disse, é porque Ele transformou o seu coração, te livrou da condenação eterna, e Ele é gracioso, Ele é bondoso, gosta de nos presentear, e já nos deu tantas coisas além da salvação, irmãos. Já nos fez desfrutar de tantas coisas, foram tantos livramentos. Davi faz isso aqui, passando por uma dificuldade, ele se lembra, irmãos, daquilo que o Senhor já fez na vida dele. Isso eu tenho certeza que estava fortalecendo. Ele chega com uma oração, mas antes de clamar ao Senhor, ele se lembra:
Senhor, grandes coisas o Senhor fez. Eu me lembro quando eu estava ali, no poço de destruição, o Senhor me libertou. Às vezes você está aqui e você se lembra de uma situação difícil que você passou e talvez quando você estava naquela situação, você deveria estar pensando, olha, não tem como sair daqui. Como que eu vou sair daqui? O sofrimento está muito grande. A dor está intensa. É grande demais. Mas isso já tem 2, 3, 4, 5 anos. Você está aqui hoje louvando ao Senhor. O Senhor te sustentou. Lá talvez você não enxergava isso. Mas o Senhor te sustentou e você está aqui. É isso que Davi faz, irmãos. Ele lembra de como o Senhor tinha sido bom para ele no passado. E a ajuda do Senhor na sua vida também é um testemunho, porque olha a continuação do versículo 3. Davi, ele fala que o Senhor pôs um cântico na boca dele, um hino de louvor a Deus. Ele fala, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O Senhor agiu na sua vida e age na sua vida. O Senhor te libertou e continua te libertando. O Senhor foi provedor e continua sendo provedor na sua vida. E isso tudo é um testemunho desse Deus que é fiel, irmãos. Quando as pessoas olham para a sua vida e às vezes vê você saindo do poço da destruição, sou capaz de apostar que muitas pessoas falaram, olha, fulano está aqui de pé, glória a Deus nas alturas. O fulano está aqui, mas passou por isso. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Por quê? Aquilo que o Senhor faz na nossa vida serve de testemunho. É isso que o salmista está falando aqui. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O testemunho, irmãos, acompanha a vida do Filho de Deus. Não tem como ter sido alcançado por Deus, ser filho de Deus e não testemunhar de Deus, porque aquele que é filho de Deus experimenta milagres, experimenta provisão de maneira sobrenatural, que as pessoas olhando só podem falar, isso aí é obra do Senhor. Não vem de mãos humanas. Isso é do nosso Pai Celestial. Muitas pessoas verão isso, temerão e confiarão no Senhor, irmãos. Davi está fazendo isso, orando ao Senhor no meio da adversidade. E ele fala, o Senhor me tirou do poço de destruição. O Senhor me tirou daquele atoleiro, me libertou, me salvou. E no versículo 4, com isso ele só pode concluir. Bem-aventurado, ou como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Davi, depois de ter confiado no Senhor no passado, confiava no Senhor no presente, por isso ele declarou, como é feliz, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Irmãos, quem anda com o Senhor e não é capaz de declarar isso, tem algo errado, irmãos. Porque nós experimentamos da graça do Senhor e nós temos consciência que, mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que põe a sua confiança no Senhor. Porque nós, assim como Davi, no tempo passado, colocávamos e colocamos a nossa confiança no Senhor, e o Senhor nos assistiu, e o Senhor foi gracioso conosco. No tempo passado, quando estávamos passando por adversidades, por dificuldades, como Davi estava aqui, e se lembrou disso, o Senhor nos assistiu, nos libertou, e a gente tem a consciência e a convicção que bem-aventurado e mais do que feliz é aqueles que colocam a confiança no Senhor, irmãos. Essa pessoa é mais do que feliz. Então, se nós estamos andando com o Senhor e não temos essa convicção, qual convicção? Que bem-aventurado e mais do que feliz é aquele que coloca a sua confiança no Senhor, tem alguma coisa errada, irmão. Se nós estamos caminhando com o Senhor e não temos essa certeza em nosso coração, que mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que coloca a sua confiança no Senhor, tem alguma coisa errada na nossa relação com o Senhor, irmãos. Que quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, nós temos certeza que mais do que feliz é aquele que confia no Senhor. Esse é mais do que feliz, irmãos. Mais do que feliz não é aquele que confia em carros, em cavalos, mas aqueles que faz menção do nome do Senhor. Outras coisas podem nos deixar felizes, mas bem-aventurado, irmãos, é só aquele que coloca confiança no Senhor. Bem-aventurado é somente o Filho de Deus. Bem-aventurado é somente aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus. Esse é bem-aventurado.
E Davi, ele fala, como é feliz. Depois de fazer uma retrospectiva, depois de olhar para trás e analisar a sua caminhada com o Senhor, ele fala, bem-aventurado e mais do que feliz é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Será que você pode ter essa certeza? Será que você pode analisar a sua vida, olhar aquilo que o Senhor já fez, os livramentos, os milagres que Ele te concedeu? Eu tenho certeza, se eu abrir o microfone aqui, todos vão falar, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo na minha vida, o Senhor me libertou, o Senhor me restaurou, o Senhor foi provedor em determinada situação. Por isso, bem-aventurado, mais do que feliz, aqueles que confiam no Senhor. Por outro lado, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir outros deuses. Ou nós confiamos no Senhor de fato e somos bem-aventurados, ou nós entregaremos a falsos deuses, ou nos entregaremos aos ídolos. Por quê, irmão? Só existe um Deus. E só esse Deus é capaz de nos dar satisfação verdadeira. Só esse Deus é capaz de nos fazer desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, de um contentamento que excede circunstâncias, de uma alegria plena. É somente esse Deus que é capaz de nos fazer desfrutar de salvação. E quando nós não adoramos esse único e verdadeiro Deus, nós adoramos qualquer outra coisa e fazemos dessa coisa um ídolo, um falso Deus. O ídolo, irmão, e o falso Deus é tudo aquilo que é mais, ou seja, mais importante do que Deus na nossa vida. De modo que se eu perder, minha vida não tem mais sentido. Irmãos, se você vive com isso, perdeu uma coisa, perdeu algo, e sua vida acabou para você, você está fazendo daquilo um ídolo, um falso Deus. Um falso Deus ou um ídolo é qualquer coisa, qualquer situação que você perde, porque você colocou toda a sua fonte de energia, todo o sentido para viver naquela coisa, você acaba construindo um ídolo, irmãos. E o resultado é o quê? Desapontamento. O resultado é o quê? Frustração. Resultado é o quê? Não é alegria, porque estamos colocando nas coisas, situações ou pessoas somente aquilo que Deus pode nos dar, irmãos. Criamos um falso Deus, um ídolo, irmãos. Somente o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, é capaz de nos fazer desfrutar de uma alegria plena, é capaz de preencher o vazio que está no nosso coração. É só Ele, irmãos. Irmãos, eu não estou falando de entristecer, não. Amém, irmãos? Todo mundo aqui é maduro. Eu não estou falando disso, nós sabemos disso, né? Não, eu estou falando de colocar todo o sentido para viver. Não, irmãos. Deus, irmãos. É Deus que nos dá sentido para viver. Ele que nos dá força para caminhar de fato, irmãos. A gente consegue viver sem qualquer coisa, mas não conseguimos viver sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não. Por isso que o autor aos Hebreus, quando ele escreve aos Hebreus, ele encoraja os irmãos daquela região. E o perigo daqueles irmãos não era as tribulações, mas sim de retroceder na fé. Talvez o maior risco do cristão não é a luta, não é a adversidade, não é o sofrimento, mas sim retroceder na fé. Deixar de crer, irmão. Quando aquele que uma vez tinha confiança no Senhor começa a ficar apático, de fato, esse é um risco para o cristão. Porque, irmãos, nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa fé no nosso Senhor, irmãos. Porque é isso que, de fato, que nos sustenta. Por isso que ele fala, como é feliz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos outros deuses, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5 ele diz, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Davi aqui, ao lembrar desses anos passados, das suas aflições, e como o Senhor esteve presente nas dificuldades passadas, nos livramentos, nas bênçãos concedidas, Davi declara, quantas maravilhas tem feito. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida. São por demais numerosos, irmãos. Livramento, irmãos, às vezes que você nem sabe. Às vezes o Senhor te revela, fala assim, olha, eu te livrei disso, eu te livrei daquilo. Às vezes o Senhor te fala, mas tem muitas coisas que o Senhor faz na sua vida que você nem sabe.
Tem muitas coisas que o Senhor está movendo ali, preparando, movendo o mundo, te protegendo, te guardando, que você não tem nem consciência, irmãos. São por demais numerosos. Muitas coisas você sabe, você tem consciência. Olha, o Senhor me livrou disso. Foi um livramento. O Senhor foi misericordioso. Olha esse milagre. Mas muitas outras coisas a gente nem imagina, irmãos, que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos guardando, e a gente nem consegue mensurar, irmãos. Quão insondáveis são os seus caminhos. Nós não sabemos, irmãos, é isso que Davi fala. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Eu tenho certeza que se a gente listasse, se a gente colocasse hoje, começasse a lembrar, o Senhor me livrou disso. Irmãos, não esqueça do contexto, o salmista estava na dificuldade. E se nós, na dificuldade, começássemos a listar, o Senhor me livrou disso, o Senhor me deu aquilo, o Senhor foi bondoso comigo lá no ano tal, o Senhor me livrou, foi gracioso comigo, olha o que o Senhor me deu. Irmãos, eu tenho certeza que da nossa boca ia sair gratidão, irmãos. Gratidão. Agora imagina se o Senhor nos desse uma porção, revelasse um pouco daquilo que a gente nem sabe que Ele fez por nós. O que não ia sair do nosso coração em relação ao que Ele faz conosco, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quantas maravilhas o Senhor tem feito por mim e por você, irmãos. São por demais numerosos. Versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Deus, Ele exigia sacrifícios no Antigo Testamento. Em Levítico nós encontramos isso. Porém, irmãos, aqui está falando que Ele não exige. Ou seja, Ele nunca quer ou nunca quis sacrifício vazio, irmãos. Isso Ele não quer. Fernando até orou aqui no início falando, irmãos, Deus não quer que a gente venha ao culto para cumprir protocolo, irmãos. Deus não quer que a gente venha ao culto aqui, domingo após domingo, bater ponto. Não quer que a gente venha aqui para aparentar uma espiritualidade, irmãos. Deus, Ele não quer sacrifícios vazios, irmãos. Ele quer um coração quebrantado, contrito, irmãos. Deus, Ele deseja relacionamento dia após dia. De coração, irmãos. O que adianta estarmos aqui e sairmos daqui e não continuarmos adorando Ele, irmãos, lá fora? No nosso ambiente familiar, no mercado de trabalho, sacrifício vazio, Ele não quer, irmãos. Ele quer um coração quebrantado, Ele quer um coração sincero, um relacionamento sincero, até porque Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Ele quer relacionamento sincero, intimidade, irmãos. Davi queria obedecer ao Senhor de coração. E obedecer ao Senhor de coração, obedecer nos detalhes da nossa vida, irmãos. Nos detalhes, irmãos. Obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes. Davi sabia o que Deus queria dele. Olha o versículo 7. Então eu disse, o salmista, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Como assim? Na Bíblia mostra como um rei deveria se portar. E Davi, como um rei nessa época, queria andar conforme a palavra de Deus. E ele sabia que no livro sagrado tinha ali regras, orientações para um rei. Ele disse, versículo 8, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Assim também está a palavra de Deus para nós. Nós temos aqui, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus também está aqui para mim e para você, e que o nosso desejo seja tão somente esse, andar conforme a palavra de Deus. Só esse, irmãos. Guardar a palavra de Deus no nosso coração, irmãos. Que esse seja tão somente o nosso desejo. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração, Senhor. A partir daí tudo flui. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque ela é viva e eficaz. Você só está aqui porque você teve contato com a palavra do Senhor, e ela transformou o seu coração, por isso que você está aqui. Só isso, irmãos. É fácil, mas não é. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mesmo Davi, ele diz que bem-aventurado ou mais do que feliz é aquele que não anda seguindo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário,
Esse homem, ele acha prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de noite. A vida desse homem, dessa mulher, é como uma árvore plantada à beiras de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Esse é aquele que guarda a palavra de Deus no coração, irmãos. Bem-aventurado, mais do que feliz. É isso que ele quer de nós. Um coração quebrantado. Relacionamento com ele, que o nosso desejo seja obedecer a palavra de Deus, para que no nosso dia a dia possamos andar conforme a vontade do Senhor. Percebe, irmãos? Dia a dia. Dia a dia. Orar aqui é fácil, né? Orar aqui é fácil. Pregar aqui, irmãos. Agora viver, irmãos, dia a dia, guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Ah, irmãos, é um desafio. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Nós andamos não pela nossa força, mas por aquele que habita em nós, irmãos. E ele que nos capacita, ele que nos orienta. Ele que nos dá essa disposição, essa nova disposição de querer agradar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Você está aqui porque você está vivo, por aquele que habita dentro de você, irmãos. Ele que nos faz guardar a palavra dele no coração, irmãos. Versículo 9, eu estou encerrando. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes, Senhor. Não feche os meus lábios. Olha que interessante. Vou voltar a falar, Davi, ele estava na dificuldade. O que ele faz? Ele lembra em como o Senhor havia sido bom para com ele lá no passado. E ele relembra isso e o coração dele se enche de alegria. E aqui ele faz. Eu proclamo as novas de justiça da Assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Ou seja, no meio da dificuldade, Davi continuou proclamando a palavra de Deus. No meio da dificuldade, Davi não parou de fazer a obra. No meio da dificuldade, Davi continuou caminhando. Ele não parou, irmãos. Isso me lembrou um texto que nós sempre lemos aqui quando a gente vai fazer o ofertório aqui, as igrejas da Macedônia. Paulo falando sobre as igrejas da Macedônia, ele fala que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Uma igreja pobre, mas que estava dando tudo o que tinha ali, pela graça de Deus, irmãos. No meio da dificuldade, somos capazes de continuar caminhando, porque o Senhor vai nos sustentando. No meio da dificuldade, nós somos capazes de continuar fazendo a obra do Senhor, porque Ele vai nos auxiliando. Davi, ele estava no meio dessa dificuldade aqui, e ele fala, olha... Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Eu não consigo falar das maravilhas do Senhor. No meio da dificuldade, eu estou passando muito, mas não consigo parar de falar. Porque grandes coisas o Senhor já fez por mim. Grandes coisas. E o Senhor ainda continuará fazendo. Estou na luta, eu estou passando dificuldade, eu estou no meio da aflição, mas grandes coisas fez o Senhor por mim. Vou continuar falando da tua bondade, da tua graça. É isso que Davi faz. A dificuldade, irmãos, não deve parar o crente. Quando temos intimidade com o Senhor, a gente continua cumprindo a vontade dele. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós continuamos, a gente continua proclamando e pregando o Evangelho em meio às adversidades. Irmãos, você já deve ter passado por isso. Às vezes você foi conversar com alguém, você estava por dentro acabado. A pessoa foi desabafar, começou a sair da sua boca o Evangelho, irmãos. Ah, irmãos, porque maior é que está em nós, irmãos. A gente não consegue ficar guardado aqui dentro, a gente tem que falar desse Deus que é maravilhoso, que é bondoso, que é misericordioso, que nos livra, que cura, que restaura, que liberta, irmãos. É só o Evangelho que faz isso, irmãos. No meio da dificuldade, nos fortalecer para que sejamos capazes de continuar anunciando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele faz isso. E no versículo 10 ele fala: não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. O Senhor é fiel, irmãos. Então continue falando sobre isso. O Senhor é bom. Então continue falando sobre isso. Continue falando, irmãos. Está na dificuldade, mas o Senhor continua sendo bom. Está passando luta, mas o Senhor continua sendo bom. Não é isso que fala a canção, né? Ele continua sendo... irmãos. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Pai Celestial, irmãos.
E agora, a partir do versículo 11, e no versículo 11, na verdade, Davi se volta para o presente e para o que ele estava vivendo, porque até aqui é uma lembrança de como o Senhor havia sido bom para com ele. É uma lembrança daquilo que o Senhor havia feito na vida dele, irmãos. Mas agora aqui, ele começa a falar da dificuldade presente. E o que ele fala no meio da dificuldade? O que ele faz? Clama ao Senhor. Versículo 11. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que teu amor e a tua verdade sempre me protejam. É o que nós devemos fazer também. No meio da dificuldade, clame ao Senhor. No meio da aflição, clame ao Senhor. E o que ele faz? Sabe essa luta que você está passando aí? Clame a Deus. Rogue a Deus. Suplique a Deus por misericórdia, por proteção. Perceba, irmãos, no meio da dificuldade, o que Davi faz primeiro? Primeiro, ele reconhece o tanto que o Senhor já fez na vida dele. Ele reconhece que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. Na dificuldade, ele reconhece quão grande é o meu Deus. Reconhece. Está no meio da luta, está no meio da aflição, ele começa a lembrar lá do passado, Senhor. Tantas coisas o Senhor fez por mim, Senhor. Estou na luta aqui, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou, Senhor. Eu me lembro daquele momento da minha vida que o Senhor foi misericordioso comigo. Que o Senhor me concedeu aquela bênção. Que o Senhor me libertou. Eu me lembro, Senhor, daquele livramento. Eu lembro quando caiu na minha consciência que foi o Senhor que me libertou daquela determinada situação. Na dificuldade, você começa a lembrar disso, seu coração vai se enchendo de esperança, irmãos. E segundo, o que ele faz na dificuldade? Clama ao Senhor por misericórdia e proteção. Ele fala aí. Porque até o versículo 10, ele lembrando do passado, é uma oração. A partir do versículo 11, ele começa a clamar ao Senhor. Ele fala, não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Você sabe que essa é a oração do Pai Nosso, irmãos. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos isso. Na oração do Pai Nosso tem 6 petições. As 3 primeiras estão relacionadas a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É verdade? Assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendidos. E não nos deixes cair de tentação, mas livrai do mal. Perceba, irmãos, as 3 primeiras petições têm a ver com Deus. E as outras 3 é com as suas necessidades, irmãos. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, irmãos. No meio da adversidade, experimente isso. Experimente louvar a Deus, santificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, lembrar daquilo que Ele já fez na sua vida. Mas também você pode pedir ao Senhor, irmão. Mas peça mesmo. Peça para Ele te proteger. Clame a Ele pela misericórdia, por misericórdia. Reconheça quem Deus é, o que Ele fez, e depois peça, clame, suplique a Ele, irmãos. Porque nós precisamos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Lá no verso 17, o salmista ele termina. Versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Irmãos, olha que bênção isso. Nós somos pobres e necessitados. Nós carecemos da graça de Deus, mas graças a Deus, Ele é o nosso socorro, irmãos. Você é necessitado, você carece, mas graças a Deus você tem quem cuida de você, irmão. Nós somos aqui necessitados, mas graças a Deus Ele é o nosso libertador, irmãos. Você não precisa andar aqui nas suas forças, você não precisa se apoiar no seu intelecto e na sua capacidade. Você tem um Senhor e um Salvador, o Deus da sua salvação. É isso que o salmista está falando. Quanto a mim, sou necessitado. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, irmãos. Você pode olhar para você muitas vezes, se sentir incapaz de você mesmo. Você pode muitas vezes olhar para você e se ver como uma pessoa fraca, e você mesmo. Porém, o Senhor é o seu socorro. Por isso não temas. Por isso não teme, irmão. No Salmo 121, o salmista declara de uma forma bela. Ele levanta os seus olhos para o monte e diz: de onde me veio o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra, irmãos. É de lá que vem o seu socorro. É de lá que vem o seu amparo. Ele é o seu Pai celestial. Quem que é? Aquele que fez os céus e a terra, irmãos. A terra. Ele é o seu protetor. Ele é o seu protetor. Para que nós possamos iniciar a nossa semana com essa convicção, irmão. Você está passando dificuldade? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas Ele é o seu protetor. Você está na luta, na dificuldade? Eu não sei a dimensão, mas o Senhor sabe. Ele é seu Pai celestial. Ele está com você e estará eternamente. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar?